Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Daniela. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, toca no meu coração e que é da minha rotina diária, que é transformar vidas através da beleza. Então, naturalmente, isso aconteceu dentro do meu projeto de trabalho e eu, de uma maneira bem natural, porque isso acontece, a vida da gente tem seus percalços, mas também tem seus momentos, de magia, onde coisas acontecem que realmente, por um lado positivo, transforma a nossa vida. Eu consegui realmente entrar no mundo da beleza e ter ele muito próximo de mim. E falar de beleza, para mim, é uma coisa muito interessante, porque a beleza vai além do aspecto físico. E a beleza tem uma conotação não só estética, mas histórica, científica, artística, política. Então, é muito mais do que características físicas. Se nós formos analisar desde o Egito até a era digital, nós tivemos uma variação muito grande de padrões. Então, o belo não é estático, ele é mutável. Então, por isso existe uma covardia, eu acho que a palavra é essa mesmo, quando a gente rotula o belo e a gente exclui, né, algumas condições, algumas pessoas em determinados momentos. Por quê? Porque a beleza, ela é, né? Ela não, perdão, né? Ela está, ela não é. Por quê? Existe um processo variável. E claro que dentro desse processo, a história interfere muito. Se a gente for analisar, lá no Egito, nós tínhamos um padrão de beleza com a Cleópatra, que as pessoas seguiam aquele padrão, não é? Depois nós tivemos a mudança na Grécia, a religião interveio também com relação à mulher mais recatada, sem maquiagem. Depois nós tivemos aquela fase da mulher mais voluptuosa, com a Mary Moe. Depois a mulher mais andrógena, com Twig. E aí depois viemos a mulher moderna, agora da rede social, que é a mulher bombardeada, né, gente? É aquela que tem que ser mais do que perfeita. Porque nós temos que ter uma pele de pêssego, um cabelo ultra mega hidratado, que você reflete todas as proteínas e vitaminas do universo, o biotipo perfeito. Então, hoje é muito mais complicado pela comparação. A gente vive uma geração que sofre com crueldade, na minha opinião. Eu que trabalho com estética, eu sou dentista, reabilitadora, e também trabalho com a parte de harmonização orofacial, eu vejo quanto nós somos cruéis com nós mesmos. Mas por quê? É o reflexo da sociedade, né? A gente não é bom o suficiente. Nunca somos. E a beleza, ela é também segregadora, né? Para pensar. Falar uma coisa até feia aqui, mas para pensar se vocês não pensam assim como eu também. Hoje não, né? O caramelo virou moda. Mas antigamente, quando você ia escolher um cachorrinho, você olhava qual? O mais bonitinho. Às vezes o que não era tão bonitinho, você deixava para lá. Tanto é que as pessoas pagam por um cachorro de raça, não é? E aí, às vezes, elas adotam um caramelo, não se vende. Aí, por trás disso, quer dizer, já existe um preconceito associado à beleza. Lá na natureza, o macho muitas vezes é todo voluptuoso, para quê? Para atrair a fêmea. Então, a beleza, ela segrega também. Nós somos muito cobrados em sermos belos. E aí, aonde chega também o processo da velhice. Envelhecer é cruel porque a gente vai deixando os padrões de beleza para depois. Então a gente sente que a nossa estrada, a gente foi deixado para trás da estrada. O mundo continua e nós ficamos. Por quê? Porque nós somos excluídos. Porque o padrão de beleza atual ou histórico mesmo não inclui o envelhecimento. Hoje, graças a Deus, nós estamos defendendo essa bandeira diante da longevidade, não é? Nós temos aí uma sociedade que vive mais. E é sim possível estar bem, aonde a gente analisa que a beleza está associada à saúde, à vitalidade por muito mais anos, não é? Mas essa é uma introdução, porque eu gostaria de falar para vocês, eu acho que o que mais enriquece uma pessoa e faz ela ter um senso de discernimento é o conhecimento, né? Senão nós somos massa. E eu acho que qualquer conhecimento raso não agrega ninguém.
Hoje, na verdade, eu quero falar sobre os determinantes da beleza. Como a gente conversou agora, anteriormente, nós sabemos que existe uma infinidade de padrões. E desde que o mundo é mundo, né, as pessoas querem se destacar. E dentro desse universo foram surgindo o quê? Os concursos de beleza. Quem não participou de um concurso de beleza lá na escola com a mãozinha na cintura? Eu participei. Quem gostava de aparecer estava lá na frente mesmo. Quando era concurso de dança, era concurso daquilo, né? No esporte também a gente queria se destacar e a beleza era um dos fatores. Então, para poder determinar e selecionar, né, uma mulher que era considerada bonita, surgiram os concursos de beleza. O primeiro concurso de beleza foi na Bélgica, gente, em 1854. Olha, gente, lá atrás, pensa bem. Já no Brasil, foi Marta Rocha que ganhou no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Que foi em comemoração ao centenário da independência. Então, nós tivemos. E a Marta Rocha, não sei para quem lembra da história dos concursos de beleza, ela era super voluptuosa. Era a época da Marilyn Monroe. Então, era aquele padrão de beleza que não tem praticamente nada a ver com o padrão atual. Depois disso, a única Miss, que é até uma curiosidade, eu pesquisei, né, no nosso amigo ChatGPT, a única Miss que nós tivemos do Brasil que ganhou o concurso Miss Mundo é uma médica chamada Lúcia Peterli, né? E ela ganhou, a Simone não colocou aqui, Simone, minha assessora, ela não colocou o ano. Quanto foi, Simone? 1922. Em 1922, ela ganhou o concurso e foi a única, gente. Né? Então, o Brasil é tido como um país de mulheres bonitas, um país tropical, onde nós estamos expostos ao sol e automaticamente temos que cuidar bastante dos nossos corpos, né? Mas nós sabemos que o mundo tem belezas completamente diferentes. Por isso vem a questão cultural também, né? Lá no Japão a beleza é uma, no Brasil a beleza é outra, né? Então, você imagina o quanto é difícil julgar um concurso de beleza? O tanto que tem que ir além do padrão físico para se poder avaliar uma representante que vai tomar decisões e vai falar pelo mundo. É complicado, não é? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi trazer as nossas meninas, que são as representantes do estado de Goiás. Goiás é o estado das mulheres bonitas, né? A gente viaja e tudo, você fala, de onde você é? Ah, não, eu sou de Goiás, sou de Goiânia. Nossa, diz que lá tem mulher bonita demais. Eu falei, lá balança a árvore, cai umas 10. E aí realmente é desse jeito, né? Mulherada aqui é muito bonita, muito bem cuidada, né? Nós temos aqui grandes centros de beleza, muitos profissionais qualificados, e a gente vê realmente que é uma cultura diferente, que valoriza. Eu falo que a água aqui é um pouquinho diferente, a mulherada é danada, né? Gente, meninos, mudem para cá. Nós estamos fazendo uma campanha, inclusive, trazer uns bolsos bonitos, né, gente? Nossa, tá difícil. Mas, enfim, voltando agora ao assunto. E aí, o que aconteceu? Goiás, né, é um grande representante da beleza também. E eu, como sou um profissional da área da saúde, há muitos anos atrás fui apresentada ao mundo da beleza. E desde então me apaixonei perdidamente, defendo a bandeira, porque conheço todas as vertentes, todos os lados, né? Não só como profissional que é capaz de avaliar, mas também como profissional que é capaz de sentir a história de cada um. Não é? Então, eu torço muito por Goiás, não só pelo meu estado, mas pelas pessoas que eu acompanho de perto. E, na verdade, o mundo Miss vai além de um rosto bonito. É todo um universo de pessoas que lutam, participam, se dedicam. Não é um profissional só, são vários profissionais. E nada melhor do que as representantes da beleza para explicar para vocês o que realmente acontece e como é esse universo. Eu estou recebendo aqui hoje duas maravilhosas. A Miss deste ano, de 2026, a nossa eleita. Gente, olha que linda! Hello!
Paulo. Maravilhosa. A Gi, seja muito bem-vinda, Muito Gi. obrigada. Né? Parabéns. Muito né? obrigada. Fico muito feliz, gente. Ela estava maravilhosa. Eu nunca vi um vestido bonito daquele também. Pelo amor de Deus, estava deslumbrante. Foi lindo, né? Demais. Ela tá com a cara da outra ciumenta aqui, gente. Vocês vão conhecer. E estou aqui, tá, gente? Com a maravilhosa minha bebê, Tainara Fernandes. Aqui, gente. Nossa Miss 2025 e também nossa Miss 2015. Eu falo meu bebê por quê? Porque eu conheço essa menina mesmo. Ela foi a minha primeira Miss. Conheci ela falando, menina, fecha as pernas. Que ela sentava na recepção da minha clínica e não fechava as pernas, não. Que as colchonas desse comprimento, menina de tudo. Eu falava, olha, você é Miss, não pode sentar assim, não. E assim, e aí a gente percebe realmente o quanto elas participam do universo tão complexo, pesado, que cobra tanto delas e tão jovens. Não é? E muitas vezes não tão amparadas, porque as famílias também não são tão preparadas para o que vão enfrentar pela frente. Né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece pelo convite, né? Olha que coisas mais lindas, gente. Fala a verdade, se não são lindas. Enquadra, Arthur, enquadra, porque você não vai ver umas mulheres bonitas assim fácil, não, Arthur. Ai, sejam muito bem-vindas. Então, conta pra mim, Gi, como é que é essa sensação de ser Miss Goiás? É um misto de emoções, né? É uma responsabilidade gigantesca que a gente carrega. A Tainara sabe, já foi Miss 2 vezes, né? Nossa Senhora. Então, assim, é um misto de emoções que a gente carrega, uma responsabilidade muito grande. Você não sabe se você fica extremamente feliz ou extremamente preocupada, porque a responsabilidade é muito grande de representar o Goiás no Miss Brasil. Então, é um misto de emoções. Bonitinha, ela é linda demais. Você já é uma Miss mais experiente, né, Tainara? Você já participou de vários eventos e tudo. Eu que te acompanho, né? Assim, eu sei que nós temos muita intimidade, eu tenho que falar com uma certa formalidade agora, tá, gente? Depois, se eu arrancar o sapato, brigar com ela aqui, vocês não reparam, não? Pois é, não é fácil, mas vamos tentar manter. Vamos tentar manter a linha, porque nós somos mulheres finas. Sim, 10 anos, né, de convivência. Não né? tem jeito, né? Não tem como, é uma vida. Então, o que acontece? A Thay, conta pra mim, Thay, você que já tem, já está no mundo Miss há muitos anos, o mundo Miss transforma, não transforma? Ah, com toda certeza. A Tainara de 2015 é uma Tainara completamente diferente da Tainara de 2025. Tanto que esse foi um dos motivos que me fizeram voltar, né? A competir novamente, justamente isso. Eu mudei muito e graças ao concurso. Apanhei muito em 2015. Você viu bem de perto também, ela acompanhou de perto tudo que aconteceu. E então, em 2025, eu mudei bastante. É muito bom o crescimento, assim. Eu brinco, eu falo que são as horas de voo. Eu acho que nada é melhor, né? Eu tava conversando com a Dil já, ali um pouquinho mais cedo, e falando pra ela, e aí, já acostumou com a vida de Miss? É uma correria louca. Mas é muito gostoso, assim. E eu vejo muito nela, justamente, esse brilho, essa empolgação. Seu começo, né? Exatamente, lá em 2015. E é tão gostoso isso, porque são sonhos, né? São sonhos. Ela tá realizando o sonho dela e eu tô extremamente feliz por estar acompanhando esse sonho dela também. Gente, aí quando as meninas falam em sonho, a gente pensa no mundo cor-de-rosa, né? Que é o concurso de beleza. E não tem nada disso. O mundo da beleza, dos concursos, é um mundo extremamente exigente, aonde elas, muito jovens, são cobradas e selecionadas. Gente, é tão complicado. Olha, você não serve. Você não chega vai a ser cruel, às É vezes. cruel, não é? Eu que participo dos concursos há muitos anos, eu olho aquela menina novinha. Não, você não vai ficar mais. Gente, era muito ruim, né? Antigamente as crianças, não, todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou para ninguém chorar, né? Mas eu falo assim que os concursos infantis acabam sendo, assim, até melhores, digamos assim. Porque as crianças saem de lá, tipo assim, nossa, princesa, nossa, elas são tão felizes, assim. Já os adultos já são um pouco mais complicados. E quando, em 2015, eu acompanhei muitos municipais, né? E me cortava o coração justamente isso, porque são sonhos. O municipal é lindo,
Porque o municipal são meninas que... É o primeiro concurso delas ali, tudo. Tem meninas que nunca saiu da sua cidade no interior. Então, assim, é muita pureza que se enxerga ali naquele verdade. concurso. Então, realmente ali são sonhos. São meninas que não são do mundo da moda, talvez, às vezes, na sua grande maioria. Então, elas não têm noção, né? De quão cruel é esse mundo da moda, né? Quanto exigente, né? Exatamente, muito. Então, é quando realmente, quando você entra no Miss Goiás, que você começa a enxergar um pouco disso, mas a Dil vai enxergar isso mais ainda no Miss Brasil, que você pega um nível ainda mais elevado, porque são as melhores de cada estado, né? São as melhores do Brasil. É uma carreira. É, Não é? exatamente. As pessoas Então, têm não que é entender fácil. que elas estão ali por mérito. E é uma Isso. carreira, é um degrau, de degrau em degrau, né? Exatamente. Que você vai construir uma carreira sólida. E eu falei muito para essa aqui, quando ela estava lá atrás. Olha, agarra as oportunidades. É, Porque eu vi muitas que não souberam agarrar e muitas vezes não conseguiram galgar degraus interessantes para a carreira, porque nem sempre ganhar, gente, significa receber a coroa, né? Exatamente. O mundo Miss abre várias portas, não é? É uma profissão, não é? Aí a pessoa, através dela, porque nós estamos falando de beleza, aí vem a moda, aí vem o mercado de cosméticos, existe toda, né? Toda uma Olha a Grazi estratégia, Massafera aí. não é? Ela não ganhou Miss Brasil e hoje, assim, é uma Então, super Exatamente. estrela. então, Então, né? E várias outras Miss E que olha por tivemos trás, isso né? aí. Quantas pessoas, igual eu falo, vai muito além, não é? Isso, exatamente. Vai A muito questão do além. querer, é a visibilidade, é uma vitrine, né? Então, tem Justamente. que saber o que Você fazer falou a com aquilo palavra mesmo. certa, falou a palavra certa, né? Como a gente estava falando aqui, isso é uma coisa, eu quis fazer esse podcast também para que vocês entendam que o mundo Miss, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele nacional, ele é uma empresa. Não é? Aonde várias pessoas participam, desde o coordenador, lá no município, aonde muitas vezes ele não tem uma estrutura, numa cidade pequena, sem apoio do governo, não é? Infelizmente, o apoio à cultura, nesse sentido, praticamente não acontece. Não é? A gente vê essas meninas lutando sozinhas lá de trás, muitas vezes muito carentes. Tem dificuldade, gente, até para poder vir para a cidade. Às vezes elas não têm condição de transitar, o coordenador tem que ajudar, né? Assim, muitas vezes a menina não tem formação, porque não conseguiu passar para uma escola, vai abrir mão numa idade muito jovem daquilo ali, e não tem noção do que vai vir pela frente, né? Ela vai sacrificar um momento muito importante da vida dela por um sonho, por uma expectativa. Eu acho que talvez sonho é uma coisa muito colorida, né? Vamos falar a palavra expectativa, porque, na verdade, apesar que assim, sonho é sempre coisa positiva, né? Senão era pesadelo, né? Então, Faz sentido. então, na verdade, são expectativas, são projetos que a gente acredita. É igual você pensar assim, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser dentista, eu vou ser do mundo da moda e eu vou ser uma Miss. Não é? Então, é um projeto, é um sonho que a pessoa vai realizar. E desde lá atrás, existe toda uma estrutura. Para montar, né, meninas, vocês vão esclarecer muito melhor que eu. Para montar uma estrutura organizacional, Tainara, você que já é mais experiente, dentro da estrutura, o que é necessário ter de profissionais em volta ali para poder construir uma Miss? Me conta. Nossa Senhora. São muitos mesmo. Eu acredito que, assim, igual estávamos conversando, eu sempre falo muito isso, sempre bato na tecla, inclusive no concurso, quando eu fui conversar com as meninas, eu falei muito sobre isso. Miss não é só beleza, não é só estética. Então, assim, tem toda uma questão por trás. Aí vem a questão dos profissionais. Vamos lá, vamos desde a estética, né? Vem o nutricionista, vem o nutrólogo, vem o personal, aí vem a clínica de estética, aí vem o sorriso, aí vem o cabelo, vem a oratória, aí vem um curso de teatro que você tem que fazer também, porque tem que saber posar também, aí tem a questão de saber fotografar, tem toda uma questão por trás. Tem guarda-roupa, tem um stylist, Etiqueta, tem né? tudo. A questão da etiqueta que pega muito também. Então, assim, são muitos profissionais e que, infelizmente, somos um pouco carentes disso, né? Igual você estava falando, a questão da cultura também. É um custo muito alto para se ter tudo isso. E mesmo se tendo em parceria, é algo muito difícil, é complicado, porque a Miss, a partir do momento que ela se torna Miss, ela tem que se dedicar a esse título, então ela tem que abrir mão de muita coisa. Agora que ela se tornou, ela sabe a correria que está sendo, então tem que abrir mão de certas situações. Eu, na época,
Miss Anápolis 2015, eu tive que abrir mão da minha faculdade porque eu não conseguia simplesmente conciliar os estudos e o meu título. Então, foi algo que eu pensei assim, não, eu vou trancar aqui agora, porque ser Miss é algo agora, que eu tô vivendo agora. Eu ganhei, então eu tenho que viver isso agora. As pessoas devem ter uma dúvida. Ganhei o municipal, isso é um emprego? Não passa a ser um emprego, mas você tem que ter responsabilidades com o seu título. A questão de você... Não, mas eu falo assim, financeiramente vocês não ganham nada para poder se preparar Não. para o Miss Goiás. Não. Não se ganha um salário nem nada. Isso. O que você ganha é através de... como se fosse Incentivos. modelo, né? É modelo. Você vai trabalhar, você vai fazer uma presença, você ganha por aquilo. Você vai fotografar, você ganha por aquilo. Pelo título, né? Através do Exatamente. título, né? Através da Através da imagem. visibilidade que ele traz. Exatamente. Por exemplo, Uhum. quando a Dil agora, ela vai na inauguração de uma loja. Ela não vai como a Giovana, ela vai como a Miss Goiás 2023. E aí Então, ela tem um cachê para isso. Exatamente. Uhum. Então, assim, o pessoal tá indo lá, não é... É pra ver Giovana, mas não somente a Giovana. É a Miss Goiás 2026. Sim. É Então, quem ela representa, o título que ela exatamente. representa. É o peso da faixa, né? Não é uma coisa fútil, é realmente algo grandioso, ainda mais na versão Claro, que nós participamos, né? Que é a versão Universo. claro. Inclusive, você estava falando mais cedo da Miss Mundo, que foi a Miss Brasil, mas temos 2 Miss Universos que foram brasileiras. Mas eu ainda não falei, né? É verdade, eu pulei essa parte. É. Conta aí, pessoal. Miss Brasil, nós tivemos 2 também. Conta aí, tá? Eu pulei, na versão esqueci. Universo, temos a Ieda e temos a Marta Vasconcelos. Inclusive, esse ano, agora, a nossa Miss que coroou a Miss Brasil agora de 2025 foi a Ieda. Então, assim, é maravilhoso. Ai, que legal. Aí, tá vendo? Eu não sabia dessa informação. É. Bacana. E nós tivemos mais, né? Pra quem não sabe, gente, o mundo Miss, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas tem Miss demais, né? Mas é porque existem várias franquias, Isso. né? Então, assim, existe a Universo, existe a CNB, existe a Supranational. A Supranational. A Supranational, mas tem mais, não tem? Tem Tem a Terra. Tem a Terra. E a Beatriz que ganhou, mas a Lara, elas ganharam através do mundo, Mundo. né? Isso. Então, que foram nossas Misses Brasil, Uhum. né? Então, nós tivemos ao longo da história várias representantes, né? E aí, eu vejo que o que me deixa, às vezes, um pouco frustrada, eu imagino que as meninas também, é porque sai mulher bonita demais daqui. Nossa Senhora, São né? todas Eita, lindas. Goiás, terra de mulher bonita. nossa E você vê Senhora. por foto, você fala, nossa, que mulher bonita. Você chega pessoalmente, Ah, é ainda A mulher mais goiana bonita. tem presença, Tem presença, né? Não é só a exatamente. questão da beleza. Com certeza. E aí, às vezes, a gente fala, nós chegamos na boquinha do negócio. E não foi ainda, né? Mas eu, como defensora da turma aqui, a gente sempre tá torcendo, né? Sempre. Para que seja feito justiça. Justiça, né? Na versão Né? Universo nós Não é aquela temos. mãe enjoada que fala, minha menina é linda, é aquelas meninas ET. Não, não. É realmente, já viu? Não, é verdade. Realmente, elas são maravilhosas, elas merecem, sim. Eu tenho certeza que Goiás ainda vai fazer muitas e muitas misses, né? Batemos na trave com a Lara, né? A Lara, ela foi pela versão Universo, ela ficou em segundo lugar. Foi a nossa Miss Goiás mais próxima do título de Miss Brasil Universo. Universo, né? E ela ficou em segundo lugar e graças justamente a essa posição, a essa colocação, ela conseguiu o título de Miss Brasil Mundo e foi para o Miss Mundo e foi a nossa Miss mais bem classificada também, né? Aí, tá ela vendo? Se eu não me engano, ela se tornou Rainha das Américas, ela ficou no top 5 do Miss É assim, Mundo. e olha a história da Larinha, né? Eu chamo de Larinha porque vocês verem, gente. Ela é um amor. maravilhosa. E um fiapinho, assim, você olha ela, você fala, Jesus amado, mas é assim, um vulcão, né? De força, de coragem, de persistência, né? Com certeza. A gente sabe, né? Por isso, assim, a nossa admiração, respeito. Ela é Claro, ó, maravilhosa. beijo pra você, meu amor. Maravilhosa. Tivemos né? a Cíntia também, que É. foi a Ela única. entrou no meu podcast lá, da minha live, inclusive. Falar nada. Ela tem a Cíntia também, a Cíntia maravilhosa. A Cíntia ficou em terceiro lugar. Cíntia hoje, mãe maravilhosa, Eu linda. falo, gente, a Tainara é realmente, né, um livro de história do mundo místico. Eu Por isso que eu a gosto. trouxe. Eu adoro, eu gosto muito. Ela é. Não, e o que eu gosto mais ainda é justamente conviver com essas meninas, né? Com essas mulheres, digamos assim. Não são meninas, são mulheres. Não, são grandes Ainda, mulheres. sim, ainda mais a Lara, a Cíntia, gente, são mulheres, assim, espetaculares. A Cíntia, ela é deslumbrante, juro. Eu olho pra ela, eu fico babando, eu falo, Cíntia, sem condições de você não ter ganhado naquele ano. A mesma coisa, Lara, a gente fica nessa indignação, digamos assim, né? A gente não aceita. E ver as meninas...
as mulheres, essas mulheres, assim, crescemos muito com elas. Inclusive, eu quero apresentar pra Dil elas, porque eu acho que você não chegou a conhecer elas Acho que ainda, não. né, Dil? Uh-uh. Porque, assim, posso ser um livro? Posso, mas elas são, assim, uma enciclopédia, assim, maravilhosas. E vão ajudar a nossa Miss a trazer, quem Com sabe, a nossa primeira Amém, coroa. amém, amém. Estamos aí. Mas, como você falou de vários profissionais e Uhum. existe o coordenador. Sim, Não é? ali por Qual o trás. papel do coordenador na vida de vocês? Praticamente o coordenador ser faz? o agenciador, né? Assessorar, Praticamente. praticamente, Tudo ali por tudo. trás. Porque o Miss Brasil, o Miss Goiás, ele traz uma visibilidade muito grande. E isso é muito bom para as empresas e para os Sim. profissionais, né? Então, assim, hoje o Ele pessoal... faz essa ponte. Exatamente. O pessoal não procura diretamente a Miss, né? É Até porque a sempre- Miss não dá conta. Aham. Então, vem através É sempre dele o tudo coordenador. isso. Ele... É como se fosse um agente de um cantor sertanejo, né? Isso. Não, mas eu quero falar, eu quero até fazer uma pergunta aqui. Olha, eu já tomando o lugar da Dani. Gente, Não desculpa. pode, você pode Mas é ser porque entrevistador, eu sim. achei assim, a história da Dil é tão linda, porque o coordenador dela, eu conheço ele desde 2015. Ele é apaixonado pelo mundo Miss. Então, desde Quem 2015... foi seu coordenador? Marco Aurélio. De Uruaçu, ele é fotógrafo, maquiador, ele é tudo que você imaginar, style, tudo que você precisar. Então, sabe o Tudo que você vestido que você tanto elogiou? Vou Hum. chegar lá. Porque é justamente isso. A questão da Miss, ela não consegue ser Miss sozinha. Sem Não dúvida. existe. Tem toda uma equipe por trás, um apoio. Até mesmo o psicológico também temos que Sim, ter, porque com tem que ter um certeza. emocional Sem muito dúvida, forte. né? Sempre, sem E, dúvida. assim, ele é uma pessoa que é apaixonada pelo mundo Miss. E realmente dá orgulho em ver, porque os olhos dele, assim, brilham quando ele fala. Isso aqui é o sonho dele. Sim. E eu, de verdade, eu fiquei muito feliz em saber que ele fez uma Miss Goiás. Uhum. E ali é onde eu quero perguntar pra ela a importância dele, porque aquele vestido que você elogiou foi ele que fez com as próprias mãos. Coladinho, sob medida. Então, é aí onde eu quero chegar. Gente. A importância de um coordenador, porque ele não foi só um coordenador, ele foi praticamente um pai pra Foi, ela. foi né? Gente, eu vou dar um Foi jeito tudo. de editar e vou mostrar o vestido dela Foi tudo. no Deuso. vídeo. Gente, Deuso. que vestido era aquele? E ela ainda tinha umas asas. Lindo. Sabe, aqueles desfiles da Victoria's Secret? Lembra hoje? Não, era o Angel, não é? Angel. É isso, justamente. Não, quando acabou o concurso, né, que eu brinco, eu falo assim, que é quando desliga as luzes, que é quando nós vemos, assim, né. Ela lá, eu tava indo embora, já ela em cima do palco, fotografando com todo mundo, e ele se debulhando em lágrimas, chorando com a bandeira do Uruaçu ali nas costas, coisa mais linda, eu arrepio só de lembrar. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, olha que linda, vem cá. Eu chamei ele assim, bem no meio, assim, do teatro, chamei ele e falei assim, ó, vem cá. Olha a sua Miss, que linda. Parabéns, você conseguiu fazer uma Miss Goiás. E ele chorava, ele falava assim, ó. Ai, Thay, olha, eu sonhei com esse vestido, eu sonhei com ela. E eu sonhei com ela com essa coroa. Gente, o olhinho dela tá cheio de água contando É, aqui agora. Tá vendo? É porque eu olhei ela com aquela coroa brilhante, ela iluminada, aquele vestido lindo, e ele morrendo de chorar. Eu falei assim, gente, ser Miss é isso. E ela é privilegiada justamente por ter pessoas que estão ali Coordenador por desse trás. jeito, né? Não somente por lucrar ou querer visibilidade, é por Tá paixão todo mundo mesmo. chorando. É por paixão, não, mas Não, eu gente. quase chorei mesmo, porque ele é diferenciado. Foi A minha muito lindo. pergunta vem a calhar também no seguinte sentido: as pessoas às vezes não entendem o papel tão importante do coordenador. É né? essencial. Eu falo assim que uma Miss bem assessorada, ela vai longe, ela vai longe. Essa relação, ela é simbiótica mesmo, realmente. É de uma intimidade, de uma cumplicidade. É. Eles vestem a camisa. Quem veste a camisa, é claro, gente, tem muito, sabe? Muita especulação em cima do mundo Miss. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Vamos. Nós sabemos que em toda profissão, toda gente, sem exceção e sem hipocrisia, tem as coisas boas e as coisas ruins, e não é a profissão em si, é quem está dentro da profissão, não é? Faz parte do negócio. E nós falamos também do preconceito associado à mulher bonita. Né? Com Tem muito. certeza. Então, a gente sabe que a mulher bonita, se ela sai um pouquinho, ela é isso. O homem, se fizer isso, opa, machão. Não é? Então, a sociedade machista também acha muito bonitinho, muito fácil rotular.
Então, a gente ainda tem essa questão que faz as meninas sofrerem, né? E eu acho, assim, eu falo do papel do coordenador porque eu comecei no Mundo Miss em 2015. Uhum. E aí eu tenho muito respeito pela Fátima Abranches, que foi a coordenadora. Primeiro pelo Rafael Lemos, né? Porque sem o Rafa eu não estaria no Mundo Miss. Ele me apresentou a Fátima, depois eu conheci o Rafa Rodrigues e agora eu tô com o Péricles, né? E não abandonei nenhum dos de trás, viu, gente? Só que, assim, eu sou grata a todos. E eu estive, né, na equipe de gestão ali, trabalhando junto com as meninas, apoiando não só como profissional da área, mas, assim, incentivando, trocando ideia, procurando profissional juntos. Por quê? Eu sei que o trabalho deles, estrutural, de buscar os profissionais, de cuidar das meninas, né? Porque eles são aqueles, assim, são segundo os pais delas, a hora que elas estão longe da família, Sim. não é? De estar ali defendendo, escolhendo, lutando, eles sofrem junto. E muitas vezes, gente, não tem, ó, nenhum incentivo. É. Não é? Sim. É só luta, é só atrás realmente de patrocínio. E cada dia mais nós vemos a sociedade valorizando menos esse evento. E eu gostaria muito que esse podcast viesse a tocar o coração de todos vocês, todos os empresários que estão me assistindo. Eu tenho muitos seguidores que são empresários e tudo, e eu sei o quanto essa parte da nossa história, porque o Mundo Miss é parte da história do Brasil, do mundo, né? A gente não pode deixar que certos conceitos, certos valores deixem de existir. É igual a gente deixar de falar que o Natal vai existir. Não é? Que certos eventos vão existir. Isso é coisa da nossa história, que faz parte da nossa vida. Nessa faixa etária que as meninas estão, é um sonho de realização. Tanto ser manequim, é assim, eu quero ser astronauta, quero ser manequim, quero ser Miss, o que mais, gente quer ser? É só essas coisas assim, né? Mirabolantes. Mas o Mundo Miss, sim, pode chegar ao encontro delas. Então, eu gostaria, sim. Eu acho que existem várias empresas que podem estar juntos, que podem ter muita visibilidade através do evento, porque essas meninas são preparadas para representar, não é? Como a Tainara falou, elas desenvolvem o dom da oratória, não é? Elas sabem se apresentar, elas ficam bem diante de uma câmera, têm essa versatilidade, não é? Aqui eu tenho duas que representam muito bem isso. Eu até comentei, viu, Gi, com o pessoal da banca lá, que eu achei você super, sabe, desenvolta. Isso é uma coisa muito importante, porque eu já convivi com muitas meninas que eu olhei e falei, gente, que menina maravilhosa. Mas não tinha passarela, não tinha presença, não é? Porque igual a gente fala, é de dentro para fora. E é uma constituição emocional. Se a pessoa também não tem isso aí, não tem uma certa bagagem, fica muito complicado. Não é que a pessoa não pode chegar, gente, mas o tempo é muito curto, não é, meninas, de preparação? Muito curto. Muito eu tive curto. 1 mês e 6 dias antes do concurso para me preparar para treinar passarela, oratória, fazer vestido, procurar patrocinador. Então, assim, foi um tempo muito curto. Tá vendo, gente? Então, assim, você tem que ter uma certa bagagem mesmo. Você tem que, né? Porque não dá tempo. É muito corrido. É muito E aí é rápido. onde entra também a questão do coordenador, né? Porque é ele que vai ajudando, Se né? não fosse, E assim, não não vou. sozinha é Aquela, muito nem difícil. preciso, porque já fui, mas o Péricles, assim, foi um pai. Você um tá. pai. Ela tá super bem de coordenador, Olha, com dois gente, eu maravilhosos. gostaria de falar aqui abertamente, Péricles. Vamos ficar Nós bravas. vamos ter uma conversinha, nós Ó. dois, sabe? No fio do bigode, porque olha, 3, porque você eu vou entrar tinha que estar também. aqui, sabe? Porque ele fala que morre de vergonha, gente, você morre de rir dele lá no evento. Espacinho curtinho, assim, ele corre para no Ele campo. fica nervoso. Mas é, assim, uma pessoa maravilhosa. Eu, graças a Deus, tive a alegria de poder transitar por todos esses anos e construir grandes amizades, né? Sim. Então, isso foi muito bom e tudo. E, assim, aprendi muito com todos, principalmente com as meninas, né? Que é um grande aprendizado. Então, como eu expliquei para vocês, como as meninas explicaram muito melhor, eu quero muito que vocês entendam todo o processo, né? Então, quer dizer, existe o coordenador, existe toda uma equipe, né? O que vocês consideram, dentro desse processo todo, o mais desafiante se aprender? Porque, por exemplo, você, Tainara, já era modelo, não era? Sim, desde os 13 anos. Então, acho que vai muito, conta um pouquinho da sua história, tá? Para o pessoal saber. É porque assim, gente, aqui eu acho que não dá pra ter uma dimensão, mas eu tenho 1,80, sou alta pra caramba. Muito alto. E desde os meus 13 anos, eu trabalho como modelo.
E uma das condições, né, que me foi Gente, ela tava imposta... chateada que ela não tava se enquadrando na câmera. Foi, gente. É porque eu era falei ela ou a assim, coroa. eu falei assim, não dá. Mas a dela também é gigante, a coroa também é Muito enorme. grande. E aí eu falei assim, não tá enquadrando. Arthur, ajuda a gente. Aí ele foi ali, mexeu, deu tudo certo. Mas assim, eu sou muito alta, então desde os meus 13 anos, sempre teve esse feeling, tipo assim, alta, magra. Tainara, vamos trabalhar como modelo. Eu falei assim, vamos. Mas eu nunca trabalhei como modelo aqui em Goiânia. Minha agência era de São Paulo. Então, e uma das condições que me foi imposta foi o seguinte: você quer ser modelo? Ok, mas os estudos vêm primeiro. Então, eu ia, trabalhava nas minhas férias e voltava para Goiás para estudar. E foi assim que eu comecei. Eu fiz temporada internacional. Com 14 anos, fui para Argentina sozinha. Eu brinco, eu falo assim: mãe, pai, o que vocês tinham na cabeça de me deixar com 14 anos e ir para Argentina sozinha trabalhar como modelo? Mas eu vejo que era confiança na criação que eles me deram. E graças a Deus deu tudo certo, fui. Trabalhei muito, muito mesmo. E isso me abriu portas e me deu uma bagagem muito grande, assim, ampla. E assim foi indo. Mas explica pro pessoal, o que você fazia lá? Você fotografava, era passarela? Isso, não. Eu sou uma modelo muito versátil. Eu consigo trabalhar nos dois âmbitos, né? Tanto a passarela, pela questão da minha altura e do corpo, né? Mais slim. E também fotográfico, né? A questão da beleza facial, que é o que eles exigem muito, porque você vai fazer uma campanha de shampoo, enfim. Na Argentina, eu fui justamente na semana de moda da Argentina, né? No Buenos Aires Fashion Week. Então, na época, eu fui recordista de desfiles. Eu fui a modelo que mais peguei desfiles. Teve um dia que eu cheguei a fazer 9 desfiles. Eu, tipo assim, eu não tive tempo nem de comer, nem nada. Pensa, uma menina, Nossa, 14 anos ali. Então, eu cresci muito rápido, amadureci muito rápido, né? Eu fui jogada no mundo muito rápido. Então, eu tive que crescer e amadurecer. E justamente essa bagagem como modelo, de ter morado fora, morei em Milão, morei em São Paulo, morei no Chile, morei em Londres. Então, assim, essa bagagem que eu adquiri me ajudou muito no mundo Miss. Eu brinco que eu falo assim que a minha maior dificuldade era justamente a questão da etiqueta, digamos assim, da postura em si da Miss. Porque a modelo, ela é um cabide, digamos assim. Ela tá ali para vender a roupa. Então, Olha que coisa interessante. Ela a falou. Miss não. A Miss, ela é representante do seu estado. Ela é representante da sua cidade. Ela tá ali não para vender uma roupa. Ela não tá ali para buscar visibilidade para ela em si. Ela tá ali para buscar visibilidade para menos favorecidos, entendeu? Por exemplo, quando você tem uma ação social ou quando você quer chamar a atenção de alguma empresa, alguma coisa assim, é onde a Miss entra. E é muito importante isso. Os concursos, eles foram perdendo um pouco essa essência justamente de usar a beleza em prol do menos favorecido, porque a beleza, ela chama a atenção. Então, é através dessa atenção que a gente tem que tirar algo proveitoso disso. E não é só somente pro ego. Eu sou a mulher mais bonita do estado. Não. O que eu posso fazer com esse título? É um propósito, né? Exatamente. É diferente, entendeu? Diferente. E levar o nome de Goiás, enfim. Mas pra mim, a maior dificuldade foi justamente essa, acredito eu. A questão da... E eu sou muito... Você me conhece quando desligar as câmeras. Eu sou uma pessoa muito expansiva. Tudo pra mim é muito bom. Eu sou muito alegre, sou muito, assim, de dar gargalhadas. Às vezes eu não levo muito a sério as coisas. Uma menina, a doutora Dani mesmo fala assim, a Tainara é uma menina mulher. Então, às vezes, justamente, eu brinco, eu falo, quando... Eu acho que ela já percebeu um pouco essa diferença. Quando eu coloco a coroa, quando eu coloco a faixa, não é mais a Tainara menina, assim, né? É a Tainara É um momento Miss. profissional, né? Exatamente. Então, eu acredito que cada um tem uma dificuldade. Agora, pra Dil, eu ainda brinquei. Na preliminar, gente, uma curiosidade, é porque eu fui jurada do Miss Goiás preliminar agora. Eu perguntei pra ela, falei assim, ó, você já fez alguma temporada internacional? Ela, não, eu ia fazer agora. Aí eu olhei pra ela, mas tem certeza que você não fez? Porque justamente a questão da segurança. Como modelo, nós temos essa segurança da passarela, que é muito importante. Porque lá no palco, quando você vê aquele monte de gente, se você é uma pessoa comum, que não tem o costume de estar numa passarela, num palco, você se existe amedronta. toda uma técnica, né? Um estudo de Totalmente. passarela, não é? Exatamente. Não é uma coisa simples, né? E ela, a prova que você falou, né? Ela arrasou na passarela ali. Então, Sem faz dúvida. diferença. Sem dúvida. Faz diferença. Faz toda a diferença. Mas vocês acham que já nasce uma mizinha desse tamanho? O que você acha, Gi? Você já lá desde pequenininha, você já olhava e falava assim, eu quero Eu descobri ser. depois de grande, você acredita? Sério? Me Juro conta. pra você, foi depois de grande. E foi, o pessoal falando assim, nossa, você deveria ser Miss. E eu, gente, será? Aí começou como modelo, né? E aí eu gostava muito de passarela, gostava de desfilar. E aí o mundo Miss chegou depois.
Tá, quando você fala que você gostava de desfilar, você desfilou a nível profissional? Como é que surgiu isso aí na sua vida, Pra falar a verdade, profissionalmente? profissionalmente, nunca cheguei a fazer desfiles assim. A minha agência é de São Paulo. Mas eu nunca. Por eu ser de Goiás e ser muito longe, eu não cheguei a viajar pra fazer trabalhos. Eu não pego casting presencial, é mais online. E a maioria dos castings que eu fiz foi internacional. Como é que é casting online, gente? Conta pro pessoal aí. É ligação por vídeo. Ligação por vídeo com o cliente. E aí você faz o casting ali. Só que a maioria que eu Ah, participei. casting que faz é a entrevista, né? E Pra é a ver. seleção. A seleção. A seleção pro trabalho. Entendi. Exatamente. Entendi. Aí a seleção era online. Ah. Então, assim, e a maioria dos que eu fiz foi internacionalmente. Era tudo em inglês, a maioria. Então, eu não peguei muito casting em São Paulo presencialmente. E você é fluente, eu percebi, né? Eu falo um pouco. I speak a little bit. Eu vi. Então, assim, já. Ah, e mais uma coisa, né, gente? Elas têm que dominar línguas, porque Tem. pelo menos o inglês, né? E tem que falar com fluência, porque se você tem segurança no português, no inglês, então, não é? Que tem. Então Tem tem que que ter uma segurança muito grande, né? Exatamente. E a oratória, a gente sabe que é um dos pontos que eu imagino que pegue também, né? Porque falar é uma coisa, agora falar bem, em pouco tempo, para transmitir tudo que é necessário, é que é o X da questão. Exatamente. E tem que transmitir autoridade, né? do que você tá Justamente. falando. É Exatamente. o que é necessário. Então, assim, você pode, naquele momento, realmente jogar a sua imagem lá para baixo. É. Ou você pode realmente falar assim, agora foi a cereja do bolo. Agora aquele jurado teve certeza que era ela, não é? Verdade. Faz Isso toda a é diferença. muito, Quando você toda está a ali por trás. diferença. É porque a doutora Dânia, ela é jurada sempre, né? Então ela já está acostumadíssima com isso. Eu já sou pós-graduada nesse cargo, né? Não, mas isso é muito importante, muito interessante. Eu amo quando eu vou em um concurso, que eu pego uma banca, que eu vejo que são de pessoas que realmente entendem quais são, né, as características necessárias de uma Miss. Porque justamente eu falei isso para as meninas lá, falei assim, gente, não é só beleza. É tudo a questão, a postura, a oratória e tudo. É um conjunto, Então, né? quem vê ali por trás, às vezes, ainda mais por hoje em dia, rede social, né? Vê por rede social uma foto. Nossa, fulana é linda, fulana vai ganhar. Quando a fulana não ganha e ganha a ciclana, por que que a fulana não ganhou? Foi injusto. E não sei o quê. Justo. E blá, 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 blá. Mas vamos lá, fomos fazer uma entrevista. Perguntamos para a menina, por exemplo, por que que você acha que, né, que você deveria ser Miss? Travou. Então, Mai, como que você vai eleger uma menina? Pode ser linda, uma boneca perfeita. Como que ela Mas- vai falar lá e como que ela vai... Porque, gente, ó, vocês têm que entender que essa pessoa vai transitar por Isso. todos os ambientes, não é, Gi? Exatamente. Você vai conhecer pessoas novas que vão te avaliar, vão te julgar, não é? Tempo E vão todo. falar assim, vamos ver de onde essa menina veio? Nossa, Goiás está muito bem representado. O povo lá de Goiás fala tudo desse jeito, não é? Ainda tem a questão do preconceito. Então, tem todo um rótulo, não é? Olha, vou falar uma E- coisa pra vocês. Goiânia não é uma roça asfaltada. Não viu, é. gente? É. Então, existe todo... E a questão também cultural, né? Que a Miss, ela leva a cultura do Estado, não é? Leva. Então, ela tem que falar a respeito, ela tem que entender um pouco da história do Estado, Sim. não é verdade, meninas? Então, ela tem que estudar um pouquinho, porque tem uma pergunta, eu acho tão cruel, gente, a hora que chega aquela hora assim, agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu acho que vocês devem se borrar naquela hora, né? O Porque nervosismo não tomando conta, sabe que pergunta que vai vir, gente. A perninha Pelo tremendo. amor de Deus. Eu falo, Senhor da misericórdia, esse momento é para acabar com as meninas, eu fico com dó, eu fico com dó. E nem sempre, né? Aí vem aquela história assim, conhecimento geral tem que ser muito amplo. É. Existem algumas prerrogativas importantes, né? Que a gente sabe que as perguntas vão acontecer, né? Por exemplo, quais perguntas que vocês já perceberam, já acompanharam, que são... Não, perdão, antes de mais nada, vamos deixar as pessoas entenderem, Tá. né? Nós saímos do município, vamos para o estado Uhum. e vamos para o Brasil. Uhum. Mas vamos colocar um concurso já mais estruturado, que é o concurso estadual, não é? Como é que funciona? Eu vou entrar, as cidades, né, Uhum. vão eleger as suas representantes
e elas vão, né, ser coordenadas pelo coordenador do Miss Goiás. Como é que são as etapas lá dentro que funciona? Fala, Gi, você que participou, Vou que tá com a memória fresquinha Vou deixar aí. ela até o Miss Goiás. No meu caso, não teve concurso para eleger da cidade municipal, né? Eu fui eleita por indicação. Então, eu já fui direto pro Miss Goiás. Eu não tive o concurso para eleger a da cidade municipal. Então, fui direto pro Miss Goiás. E aí... É porque você já tinha visibilidade como modelo, E né? o tempo, como eu falei, estava muito curto. Então, não dava tempo de fazer um evento grande para escolher meninas, preparar as meninas. Então, o Marco falou assim, não, vamos, você tá meio caminho andado e vamos nessa. Eu falei, ai, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá. E aí, a gente foi. E aí, tem toda uma preparação por trás, né? Foi um tempo muito curto, como eu falei para vocês. E aí, tem a coordenação. A busca dos patrocinadores, que não é fácil, inclusive. Não é muito fácil. Então, você tem que estar ali todos os dias, correndo. Mas, assim... O Marco Aurélio foi essencial nisso. Eu não tive que me preocupar com nada. Tanto é que a gente estava falando naquela hora sobre o coordenador. Eu não tive que me preocupar com nada. Então, ele correu atrás de patrocinador. Ele pensou nos looks. Ele pensou no calçado, no cabelo, na maquiagem. Ele e o Luiz. Luiz, meu produtor oficial, me maqueia. Gente, isso tudo é por conta e custo da modelo. Da modelo, exatamente. Porque se de repente, na falta de sorte, elas não conseguirem patrocinador, se elas compraram a briga, elas vão tirar do bolso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Entrou, tem que ir com a cara e com a coragem, vai com tudo. Aí vamos lá, Gi, no seu caso, você entrou, passou da porta para dentro, como é que funciona? Existe uma pré-seleção, eu quero que vocês falem dessas etapas. Vou deixar ela falar até o Miss A Goiás. hora que ela patinar, você vai a corte, porque ela é novata. Exatamente. A novata na área, gente. Mas estamos, assim, muito bem representados. Porque Com por ser certeza. novata, porque foi seu primeiro Foi concurso, o né? primeiro concurso. Exatamente. Não, então, aquela, super entendo. Porque quando eu fui aqui em 2015, foi meu primeiro concurso também. Miss Anápolis, o meu primeiro concurso, assim, eu nunca havia pisado como Miss, né? Adoro falar isso, porque eu fui rainha do rodeio da cidade da minha avó. Arrasou. Adoro. E a cidade da minha avó, a cidade da minha avó é 50 quilômetros da cidade dela. Eu achei o máximo. Exatamente, a hora que eu entrei, ela... Não, ó, o norte ali de Goiás, viu? Meu Vou amor. contar, meu bem. Ó, tem a mulherada Exatamente, bonita. tem a olha ali, É, ó. uma coisinha diferente. E aí, entramos, vamos lá, porque entramos pra dentro, logo esse monte de cara seca pra mim, por causa do tempo, vamos lá. Calma, Simone, nosso podcast hoje vai ter 4 horas. Sim, concorde, tá? Concorde. Aí entramos, né? Como é que é programado a agenda de vocês a partir de A nossa agenda. A gente teve fotos oficiais, como o nosso tempo estava curto, o concurso estava marcado, a gente teve fotos oficiais, confinamento e o dia do evento. Não teve, tipo, que visita significa- com patrocinador. Fala com o pessoal, o que é o confinamento? O que acontece lá dentro? Confinamento. O que acontece? Junta todas as meninas, a gente vai para um hotel. E aí, nesses dias, eles vão treinar a gente. A gente vai treinar passarela. Aí é um Vai ringue, ter- gente, de madrugada. É uma loucura. tem que É uma colocar. loucura. É a Exatamente. hora. Tô Exatamente. brincando, gente. Vocês param de falar isso, o povo vai acreditar. E aí, você entra no confinamento com uma agenda. Ó, tal hora tem que estar lá pro café da manhã, tal hora o almoço, hora entrevista, preliminar de biquíni, entrevista. Eu falei entrevista? Entrevista e jantar. E os Então, assim, ensaios, né? E os porque, ensaios. Porque, na verdade, gente, o Miss é um espetáculo. É um espetáculo? Né? É um espetáculo, show. é um show. Exatamente. Então, as meninas têm apresentação de dança, tem entrada, tem uma sequência, elas têm que ser treinadas para isso. Tem que ser né? treinada. E acredito também que eu percebo, né? Até onde eu sei, que vamos supor, a Tainara tem uma dificuldade maior com passarela. Então, dentro daquele momento, ela vai treinar bastante aquele, né? A limitação dela. A gente teve Você a oportunidade. também, né? Se de de repente pedir você dicas. tem outra limitação, Sim. né? E vai ser trabalhado A em gente cima teve, disso. a gente teve a oportunidade de pedir dicas de passarela pro Marcelo, inclusive, estava lá presente. Sim, Dando todo o apoio, né? Então, assim, foi Uhum. super importante também isso aí. A gente ensaiou no período da noite, que foi uma correria, porque o nosso confinamento teve poucos dias. A gente teve de um dia pro outro pra preparar
tudo. A gente chegou cedinho. Não foi igual a Tainara. A Tainara já teve confinamento de 15 dias, né, amiga? Foi, no Miss Brasil 2015 foram Exatamente. quase 10 dias. Aí, Eu dá pra você lembro, ver. eu lembro. É, A questão também é o seguinte, gente, as datas são determinadas pelo Miss Brasil, Sim. né? Existe todo um padrão de regras que elas têm que seguir. O concurso, ele não é feito de maneira aleatória, né? É tudo Tem uma todo um preparação. controle que tem que ser seguido e às vezes as datas não coincidem. Não existe um período, né? Tipo assim, daqui um ano certinho, não. Uhum. E às vezes a é. coisa corre mesmo, é Exatamente. complicado para elas. Tá, e até você falou, nós estamos falando do confinamento, eu falo porque eu lembro direitinho do confinamento de 2015, e quando a gente fala em superação, em luta e tudo, eu tenho você como um exemplo, né? Eu admiro muito o que aconteceu naquilo ali e fiquei muito brava também, mas ao mesmo tempo muito orgulhosa, né? Uhum. Tô citando o seu exemplo porque eu sei que esse exemplo são de muitas também, né? Que às vezes o seu desafio foi muito maior por onde você estava, né? Mas assim, diante da história de cada uma, várias sofreram, né? Passaram por desafios também nesse momento, que eu acredito que o confinamento é um momento bem complexo, porque você também tem esse contato bem próximo com o seu concorrente, né? Exatamente. E aí é onde você vê as afinidades, Uhum. aí é onde acontecem as rixas, as dificuldades. Gente, porque não tem jeito. A partir Pensa, do um momento que monte de tem mulher disputa, junta. não é? A gente tenta, dentro, até nós que participamos do evento, nós tentamos passar para as meninas que não existe concorrência, né? Que as meninas todas estão ali para aprender, para crescer, e isso melhorou muito, né? Sim, eu Eu expliquei achei muito isso que pras isso, né? meninas. Foi mesmo. Que aconteceu, eu acho, antigamente a gente via, gente, eu já participei de concurso que mãe de Miss queria bater uma na outra. A gente fala isso brincando, mas não é É brincadeira. realidade. Porque leva a coisa para um lado tão passional, entendeu? Que não é assim, né? É igual a Tainara falou, existem regras, existem padrões, às vezes é linda, mas tem uma falha que não vai se adequar. Porque uma coisa muito interessante que eu aprendi também, as meninas vão confirmar, que cada ano o Mundo Miss exige determinados padrões, não é, Thay? Sim, sim. Não existe aquela coisa, né? Porque antigamente existia muito assim, Miss tinha que ter o tamanho tal. Uhum. Hoje já não é tanto Mesmo. assim. Às vezes uma mais baixinha ganha, não é? Exatamente. Hoje nós temos o diferencial também, para quem não sabe, que antigamente a mulher que era mãe não podia ser Miss, hoje ela já pode ser Miss, ela já pode concorrer. Mulheres mais velhas podem participar do evento. Antes era até que idade, gente? Era 27. Até 27, eu tenho pensado em participar agora no próximo, inclusive, que a partir dos 60 anos a gente pode participar. Então, Ela assim, eu tô quer, muito, vou começar a fazer uma campanha de preparação, que até os 70 eu acho que eu chego lá. E aí, né, Tá tirando as comigo, brincadeiras, gente, tem muita mulher de meia idade muito bonita. Maravilhosa. No meu concurso, agora, no Miss Brasil 2025. Isso que eu ia te falar, você teve uma colega lá, não é? Maravilhosa. Miss Rondônia. Gente, ela fez todo mundo chorar muito. Porque, assim, o concurso, ao mesmo tempo que nós estamos o tempo inteiro rodeado de pessoas, com muitas pessoas ali em volta, com toda uma equipe por trás, é muito solitário. Porque, querendo ou não, temos uma equipe por trás? Temos. Mas quem pisa ali na passarela é a Miss sozinha. Ela carrega o peso ali, a ansiedade, tudo ela. Ninguém consegue fazer isso por ela. Então é ela ali. Igual, por exemplo, o Longe Marco... da família, né? Isso. A coordenação, toda a equipe por trás ajuda de todas as formas que eles conseguem. Mas é a Miss que tem que fazer. Não pode ser A, B ou C. Por exemplo, a passarela, o Marcelo ensinou, ele ensinou, mas cabe a Miss pegar o que ela ensinou e colocar ali na passarela. Então é muito solitário e é uma pressão muito grande. Então, os nervos, assim, ficam todos Afloram, né? aflorados ali. E no Miss Brasil, nós temos um momento em que trocamos presentes e lembrancinhas do nosso estado com as meninas. Ah, que legal. É lindo, é lindo. E justamente quando acontece... Ó, já dá vontade de chorar. Quando acontece, é onde a gente realmente conhece a história das meninas. Porque aqui é uma capa, mas cada um sabe o peso, o fardo que carrega, o que teve que abdicar pra estar ali, entendeu? Não é fácil. Então ali eu acredito que é meio que É um uma momento em família que sonha junto, né? Os pais que se Exatamente. sacrificam, né? Isso, assim, É, não. tem todo mundo ali por trás sonha, deposita em você essa vontade, né? E foi justamente o que quando eu, porque a Dani falou, o que aconteceu comigo em 2015 foi que durante o confinamento
Eu caí numa pocinha de água durante os ensaios, que são extremamente cansativos. Na minha época, em 2015, era televisionado o concurso e tinha Foi um todo. concurso lindo, gente. Foi Nossa. maravilhoso, no Citibank Hall, assim, grandioso, televisionado, ao vivo. Então, assim, não tinha tempo para erro. Então, os ensaios eram até de madrugada, 2 horas da manhã, estávamos ensaiando, 5 horas da manhã, já era para estarmos prontas na porta do quarto. Então, assim, para começar com a agenda, que é onde visitávamos os patrocinadores e tudo mais. Na época era a Rede Bandeirantes, então íamos nos programas de auditório, nem todos os programas, então era uma coisa muito cansativa. E justamente no ensaio desse eu escorreguei, torci meu pé, rompi 2 ligamentos. E aí eu fui pro hospital. A médica falou para mim que não era para eu desfilar, que eu tinha que mobilizar meu pé e que eu não poderia mais estar no concurso. Eu falei assim, o quê? Eu passei tudo que eu passei, abri mão de tudo, toda a minha história, tudo que eu me preparei para estar aqui, para chegar no grande dia, eu não subir nem na passarela, nem no palco, né? E não sou só eu, São todas as pessoas. Eu que tava lá de trás e um monte de Entendeu? gente, né? Exatamente. É o meu estado. Eu sou muito feliz, muito orgulhosa do meu estado, de falar que eu sou goiana, que eu sou de Goiás. E assim, é algo que me enche muito, me preenche muito. Eu brinco e falo assim, gente, o melhor estado do Brasil, na verdade, o melhor país é o Brasil. O melhor estado é Goiás. Desculpa, mas a melhor cidade é Goiânia. Gente, Goiânia é muito bom. Goiás é muito bom. O povo goiano é muito bom. É caloroso. Isso, é acolhedor, Acolhedor. sabe? Nós somos muito sentimento, digamos Sim, assim, É né? bom. Então, justamente por isso que eu penso que eu passei por tudo isso, mas é essa carga de estar representando tudo ali. Eu me emocionei. E aí, justamente na troca de presentes, a Miss Rondônia do meu ano, Não, gente, mais deixa eu velha, completar. Ela se encheu de analgésico e de anti-inflamatório foi. e desfilou. Não, eu tenho que agradecer muito. Cara, e maravilhosamente bem. Ela tava deslumbrante. Ela fez aquele negócio. Aquelas fazem. Pô, gente, olha, quem não vê, quem não de sabe a Deus, história, né, não na acredita verdade, que ela não tava acredita. sofrendo. É. 2 ligamentos rompidos, o meu pé muito Não, e gente, inchado. a médica falou que ela podia não andar mais, né? Não, tanto da que maneira- eu voltei é. pra Goiânia, né? Foram 4 meses de botinha ortopédica, Fisioterapia, né? fisioterapia, Eu tudo lembro. ali, aquela não deveria, mas eu não. E eu, tipo, gostaria muito de agradecer, porque eu não me recordo mais, 10 anos, né, gente? Da enfermeira que me acompanhou, porque desde o momento da minha torção, eu tive uma enfermeira pra mim ali 24 horas. Ela entrava de madrugada no meu quarto, ela já tinha a chave do meu quarto, ela entrava, ela me dava remédio, ela trocava a bolsa do meu pé, porque meu pé inchou muito, né? Ficou muito. Eu não conseguia calçar nenhum sapato, nem o sapato servia mais no meu pé. Nossa Senhora. Então, assim, e aí eu tomei uma injeção, me deu até cãibra na perna no dia pra pisar no palco. Mas eu falei assim, eu vim até aqui, eu vou pisar nesse palco sim. E ali foi onde eu... É deslumbrante. É assim, E você descobriu sua força, né? Foi, justamente. E eu brinco, eu falo assim, gente, se você falasse pra mim, Tainara, vai acontecer isso, 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 como você vai reagir? Eu falo assim, nossa, eu vou Nem morrer de sei. chorar. Nem sei se eu vou dar eu vou conta, né? desmoronar, não É onde existe Deus isso. nos testa, né? Exatamente. Ali eu enxerguei uma força que eu não fazia ideia que eu tinha. E eu consegui. E isso pra mim é assim, é grandioso, é gratificante. E eu fiz amizades, igual você falou. Eu falei isso pras meninas também, né? Eu falei assim, gente, é muito a questão de quem brilha naquela noite. É. A Dil tava radiante na noite dela. Então, assim, a questão de quem brilha. Eu tenho muito pra mim isso, né? Que é quem brilha na noite, não adianta. E aí, quando nós vamos trocar os presentes, é meio que tem uma, assim, que baixa a guarda, né? Que é quando a gente começa a ver. Quando um ou outra chora, todas choraram. Mas quando um ou outro chora, você vê o quão vulnerável é. Tem um ser humano ali por trás, Sim. tem um ser humano aqui Alguém por igual trás. a você, né? Então, quando a Miss Rondônia foi fazer a entrega de presente dela, ela foi, tipo, uma mãezona mesmo, assim. Ela veio com uma sabedoria, com umas palavras que acalmaram o coração de todo mundo e todo mundo se derreteu em lágrimas. Eu mesmo brinquei, eu falei assim, nossa senhora, eu não coloquei fixador hoje, a minha maquiagem acabou tudo. Então, assim, foi muito lindo. A trajetória dela, muito linda. Ver a filha dela ali no backstage, ali por trás, porque esse ano nós podemos ficar com
com a pessoa da equipe, né, no nosso quarto. Em 2015, não tem contato, né? Eu fiquei quase 10 dias sem contato com ninguém, nem com a coordenação. Era com a Miss de um outro estado no meu quarto. Esse ano já tivemos essa flexibilidade, digamos assim. Então, ver ela com a filha dela, ver a filha dela olhando pra mãe, tipo assim, nossa, como a minha mãe é forte, como a minha mãe é grandiosa. Foi muito maravilhoso, assim, é incrível. E eu falo assim, gente, hoje o concurso, ele não tem mais a questão da idade, não tem mais a questão de ser mãe. Quem é mãe? Tivemos uma Miss Goiás Sem dúvida, maravilhosa. maravilhosa. Lindíssima. Renata Guerra foi, assim, uma das misses mais Tô lindas apaixonada. que Goiás teve. Sem Assim, dúvida. Belíssima. não só beleza plástica, pessoa. como pessoa, ela é excepcional, como mãe, maravilhosa. É. Eu a conheci antes de ser mãe, porque ela foi jurada do Miss Anápolis 2015, inclusive. Então, assim, parece que quando ela se tornou mãe, eu acho que ela descobriu um brilho, né, uma força nela maior ainda, que a tornou ainda mais linda. Também hoje pode ser casada, que foi o caso da Renata também. A Renata também é casada. Antes não podia nem ser casada, nem divorciada, nem casamento anulado, nada. Eram regras, como eu posso dizer, assim, antigas, né? Eu acho que a percepção que eu tenho é que o concurso está mais humanizado, né? Isso, Mais flexível, mais acolhedor, mais digamos acolhedor, não assim. é? Justamente por isso, porque é isso, né? Nós temos que acompanhar, né? E a mulher mudou muito, né? Exato. Sim. A mulher, ela abraçou todas as situações, né? Ela não tem só um perfil, né? E rotular a beleza, é como eu falei lá no início, a beleza até uma faixa etária é uma grande crueldade, né? E não é uma verdade, a gente sabe disso, de maneira nenhuma. Não mesmo. né? Tanto que eu brinco, eu falo assim, que hoje eu me sinto na minha melhor fase. Eu acho que até questão de amadurecimento. 45, né, Tainá? Acontece, gente. Pesquisem aí. A hora que vocês jogarem no Google, vocês vão descobrir, porque tá toda a história ali desde 2015. Mas assim, eu acho que. Desculpa. Tá vendo? Deus pesa na Deus mão, tchau. castiga. Mas eu acredito que, assim, eu brinco. Tudo eu me disponibilizei pra Dil. Eu falei pra assim, Dil, tudo que você precisar, qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, pode me ligar, o que eu puder te ajudar, eu tô aqui. Em questão de parceria, de conversar, de tudo, de explicar como que funciona tudo, porque foi o primeiro concurso dela. Eu estou aqui, porque eu queria que tivessem feito isso por mim. Quando eu fui lá, Eu primeira acredito vez. que essa generosidade, né, ela realmente tem que passar. Isso é muito importante. Não, porque eu falo assim, esse ano eu consegui fazer isso com as meninas que foram em 2025, as meninas dos outros estados. Eu criei amizades que eu tenho certeza que de 2015, que estão até hoje, que são minhas amigas eu até sei, hoje. É verdade. Em 2025 também tive amizades, assim, grandiosas. A Miss São Paulo, a Miss Santa Catarina, a Miss Rio Grande do Sul. Tipo, são meninas que nós... a Miss Amazonas também, maravilhosa. Que é justamente a questão de... Nem sempre a que ganha... as outras que não ganharam não tem, né, visibilidade. Não tem nenhuma. valor, não Ela tem usou essa visibilidade. visibilidade, ela conseguiu um título, né? E vai agora para um internacional, para o concurso internacional representando o Brasil. Então, assim, são amizades que se criam. E todas essas meninas, não só, acho que a Miss Amazonas ela já havia participado de alguns outros concursos, mas as outras meninas não haviam participado. Então, eu consegui, eu tive mais, como que eu posso dizer? Essa questão também do acolhimento, de explicar também Essa como que segurança, isso, como é que exatamente, funciona, né? como que funciona ali. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, o que você precisar, eu estou aqui. Mas, porém, entretanto, todavia, tem uma coisa que eu não consigo fazer por ela, e eu não consigo ensinar a ela. Por quê? Eu brinco, eu falo assim, que são as horas de voo. Não tem como eu explicar certas coisas pra ela, porque ela tem que experiência, viver, né? ela tem que passar. Ela tem que passar, é a versão da história dela. Exatamente. Cada uma passa, reage de uma forma. Mas só de você ter o norteamento, né? Pra você errar menos. Porque a vida a gente não passa limpo, né? Infelizmente. né? Não tem como. Já facilita muito. Mas vocês perceberam que existem regras? Que existe todo um processo aonde elas são aprovadas, vamos dizer assim, e que é um processo que acontece antes do evento e durante o evento, Sim. e que, assim, é uma oportunidade muito curta que ela passa assim, ó, né? Então, se você errar naquele momento, aquele evento, muitas vezes, essa oportunidade vai. Não é? Então, assim, eu acho muito pesado, muito difícil e um mérito muito grande para quem ganha.
não é? Porque realmente a pessoa acertou, ela estava no lugar certo, na hora certa, falando a coisa certa, se posicionando de maneira certa, estando com um biotipo adequado para aquele evento, porque tem ano que eles estão buscando mais uma imagem andrógena, outros eles já estão buscando uma mulher com mais curvas, né? Então, antes eles estão focando numa pessoa que tenha, porque hoje, gente, com a era digital, as misses também são muito cobradas nesse sentido, né? Delas interagirem muito Sim. com o público, ter uma rede social muito boa. Por quê? Porque hoje a internet, querendo ou não, ela é um veículo de comunicação Sim. importantíssimo, não é? Então, uma miss que não sabe se comunicar, que não tem uma rede social interessante, que não sabe se privar de certas coisas, né? Saber onde ela pode se expor, onde ela não pode, porque não é igual não é igual artista que estava lá bebendo no iate. Se elas fizerem isso, acabou. Então, tem certas coisas, por quê? É um título sério, não é? Um título de respeito. Então, a pessoa tem que carregar, né, toda aquela postura. É igual um juiz, né? É igual eu que sou da área da saúde. Vocês me verem todo dia tomando cerveja no bar, vocês não vão lá. E o medo que vocês vão ter da anestesia no lugar errado? Então, tem que ter esse A mão cuidado. tremendo, ó, gente. É, A mão dela estiver então, tremendo, vocês tomam cuidado. Quando eu Cuidado. viajo, aí a coisa, né? Aí o bicho pega. Mas dentro de Goiânia, né? A Simone tá mandando falar menos. Mas ainda vou falar mais uma meia hora. Não me adiante paciência, não. Então, o que que acontece? Por que que tá querendo cortar a gente, Simone? Não tô desse entendendo. jeito. Não, desse jeito. Alguém retira a Simone aqui, ó, por favor. Tô brincando, Simone. Aí, tá vendo? Me fez perder o fio da meada. O que eu tá falando aí agora, Arthur? Me ajuda. Carinha dele. E agora, me ajuda, gente? O que eu falei da última vez? Voltem um tiquinho. Foi? Dá pra emendar aí? Da questão da visibilidade, né, da pessoa na rede social, da exposição dela em rede Então, social. certo. Então, a rede social, ela tem um lado muito sério, porque hoje as pessoas buscam lá no danado do story a história do dia a dia, não é? E aí a pessoa tem que realmente regrar o seu comportamento, a sua postura, porque ela é julgada não só no evento, mas no dia a dia. Aonde ela vai, com quem ela vai, como ela se comporta. Não é ser Miss no evento, é ser Miss sempre. Até porque o título de Miss, gente, não existe Miss. Ex-Miss. A Tainara, por exemplo, ela foi Miss 2 vezes. E ela vai ser Miss pro resto da vida. Por quê? Porque naquele ano ela foi eleita. Mas o título daquele ano, ninguém vai tomar dela. Entendeu? E com certeza, se ela souber se posicionar, ela vai poder usufruir do título o resto da vida. Né? Através, quantas foram para televisão, quantas lançaram marcas de produto, não é? Quando eu falo televisão, apresentadoras de TV, muitas viraram artistas, a gente estava falando da Grazi Massafera aqui. Maravilhosa. Sarah Fisher, gente. Né? Incrível. Então, nós temos várias pessoas que realmente souberam aproveitar a oportunidade. E aí a gente percebe o seguinte, que não existe vitória só na faixa. Existe, né, várias formas de sermos vitoriosas, não é? Exato. Agora me conta, Gi, quais são os seus planos agora? Conta pra gente. Nossa, a preparação do Miss Brasil vem com tudo. É o foco nesse momento. Arrasou, é isso aí. É o Quando foco. vai ser? Conta pro pessoal. Não temos data definida. Não temos data definida Isso ainda. pro gera uma Miss Brasil. expectativa terrível, né? Justamente, porque como não tem data definida, pode ser daqui 20 dias. Exatamente. Então, daqui 20 dias ela tem que estar impecável. Tem que estar no funil. Tem que estar prontíssima. Então, assim, não tem data definida, mas o foco agora é o Miss Brasil. É treinar o inglês, voltar com tudo, é treinar oratória, passarela mais do que nunca. Então, assim, tem que estar preparada. É o foco total agora no momento. E você mora no interior. Você tá vindo pra cá? Como é Tô que vindo pra funciona cá. isso? Sempre que tem algum compromisso, tô aqui, igual. Tô aqui hoje, né? Vou voltar pra Uruaçu, dia 3 eu tô aqui de novo. Então é correria o tempo inteiro, quero ver. A minha rotina não volta mais ao normal. Tava até falando pra Tainara, é uma correria. É. A rotina agora vai demorar pra voltar ao normal, se voltar ao normal, porque aqui agora é degrau, né? Vocês estavam Porque falando, agora né? você tem que entrar em contato com todos os profissionais que vão te auxiliar dentro do Exatamente. processo, né? Sim. Buscar novas parcerias, né? E também tirar um tempo para descansar, né? Para Não. você se preparar. Não, Era o meu sonho. Não, ela vai descansar depois que ela trouxer o título lá no do Brasil. cemitério, né? Aí ela pode descansar. Mas o pior é que eu acho que mesmo querendo, a gente não consegue descansar. É, o tempo todo. Gente, outra pergunta que eu esqueci lá atrás. Eu falei que hoje não existe idade para entrar, mas quando se começa?
Existe idade mínima para Na iniciar no evento? Não, na verdade, ai, gente, eu acho um chuchuzinho, eu amo. Tem eventos infantis desde 2 anos de idade. mesmo. 2 anos! 2 aninhos! Eu Gente, eu vi não uma Miss sabia. Brasil de 2 aninhos. Gente, que olha parece... que chuchuca. Bebê Reborn? Então, tem. São elas, assim, a coisa mais... Coisa assim, Não, e o lindinha. Eu não desfilezinho, sabia, gente. É. Não, nossa, É coisa porque, mais Olha, linda. querendo ou gente. não, nessa idade é realmente uma diversão, né? É como se fosse ser daminha de casamento, né? Então ali elas vão na passarela como se estivessem entrando num casamento e tá Sim. tudo certo. E amam, assim. Ah, E com querendo ou não, vem certeza. essa coisa, no caso delas, né? A questão do lúdico, de princesa. É. Então ali elas colocam a coroa, elas são todas princesas. Mas tem umas que lá para os seus 8, 9 anos já são, assim, mini adultazinhas, assim, mini adolescentes. E ali já se descobre a desenvoltura, né? Exato. Do perfil, Vamos lá né? para 2 nomes que temos, assim, grandiosos no mundo Miss, que começaram desde pequenininha. Giovana Veríssimo, que foi nossa Miss Goiás 2018, se eu não me engano. Ela começou novinha, justamente nos concursos de Miss. E agora nós temos a Marjorie, que é a prima dela, que inclusive Miss Goiás Teen, né, maravilhosa. Ela é prima da Gi? Prima da gente, estava no Miss Goiás, Olha né, como só. Rocheline maravilhosa. E ali você pode ver a preparação, a postura, a desenvoltura. Sim. Porque são meninas que são preparadas desde novinha. E assim, Gente, essas meninas, a Marjorie que ela tá citando, parece um anjinho, loiro, cabelinho Nossa, de cachinho e tudo. linda. É a postura. E assim, fala muito bem, Exato. transita muito bem no meio das pessoas, extremamente elegante. Achei muito bonitinho. Eu não sei muito bem bonitinho. a idade dela, mas ela não tem 18, porque ela é teen, Miss Teen. Então, assim, mas é uma postura, ela tem uma postura que você, Já às vezes, profissional, você não já consegue profissional. enxergar em misses mais velhas. Tipo assim, mais velhas assim, fala assim, mais experientes, que estão, né, na versão adulta, digamos assim. Ela tem uma postura, assim, que ela tem uma carreira brilhante ainda no mundo Miss, porque ela foi preparada desde de novinha ali. É verdade. Então, nós mostramos para vocês que existe uma preparação antes, uma preparação durante, né? Onde nós vamos para o Miss estadual e depois todo um projeto para o Miss nacional, que a partir dali elas vão ganhar o mundo, né? Exato. Com a coroa oficial ou não, né? Como a Tainara falou, é uma história muito grande. Tô falando isso pra Tainara porque a Tainara já esteve lá, né? A Gi vai estar lá, né, Vai Gi? viver esse momento. agora ela se vai Deus viver esse quiser, momento, vai né? trazer a coroa pra Então, Goiás. Olha a é igual- responsabilidade, gente. E Tô é Olha, igual- colocando uma pressãozinha. uma pressãozinha de leve. Não, e é igual a Thay falou, né? A gente depois vai conversar, vamos marcar uma outra oportunidade Com para você certeza. contar pra gente. Vamos tomar um café lá no café. Isso, lá no Café Sorriso, tá vendo, gente? Ela sabe fazer propaganda, tá vendo? Eu adoro. Então, o que acontece? Porque realmente, igual a Thay falou, cada uma tem a sua versão da história, né? Do evento. Se a gente sentar aqui com 10 misses, cada um vai Tem contar uma uma história diferente, né? Uhum. Às vezes com um sonho comum, mas com histórias diferentes, Exatamente. né? Isso é muito interessante. Então, nós falamos de todos os profissionais, Uhum. da necessidade que vocês têm realmente de se preparar e que isso é um divisor, né? Que não só a beleza, porque os padrões mudam, como a gente já Totalmente. falou anteriormente, né? E eu quero tocar num assunto bem delicado antes de terminar, que é a questão do preconceito que existe dentro do mundo Miss, né? Infelizmente, agora em Goiás, há pouco tempo, teve aí uma repercussão em jornal e tudo, de um evento que aconteceu, de uma das franquias, né? E a gente sabe que essas especulações acontecem em todos os meios e tudo. E a gente sabe o seguinte, que em todas as profissões, em todos os meios, situações acontecem, não é? E a gente sabe que, infelizmente, a violência, não só a violência física, mas a violência moral também, né? O assédio, né, que existe diante também da cultura machista, ela chega muito dentro do mundo Miss. A beleza, ela sempre foi afrontada nesse sentido. A mulher sempre foi julgada, não só pela beleza no caso delas, mas pela fragilidade da idade, né? E elas vão sozinhas para um lugar aonde ali, não vou falar assim que tem muito urubu, não, que a palavra é feia, mas a verdade é mais ou menos essa. Ringue, né? E ali naquela situação, a gente vê, né? E a gente vê no mundo artístico também, o pessoal fala, é o tal do teste do sofá e tal, mas por quê? Não é? Infelizmente, socialmente, a mulher é julgada nesse sentido. A mulher, hoje, graças a Deus, nós somos também avaliados pela nossa competência. Ninguém chega só num lugar porque é bonita. Chega porque é capaz,
porque tá ali por mérito, e não precisa, né, fazer o teste do sofá para ganhar realmente o que ela merece, né? Então, dentro do mundo Miss, podem ter meninas ou mulheres que fazem escolhas não assertivas? Podem, né, meninas? Claro. Com Podem. certeza. É o livre-arbítrio, gente. Mas isso não significa que o evento tem esse perfil, Exatamente. não é? Eu acho que Exatamente. existe uma crueldade, até uma inveja, sabe? Um rótulo ruim em cima da mulher bonita, que vai falar que a mulher bonita sempre vai ter esse papel e ela sempre vai ganhar destaque porque ela é assim, não é? E não é verdade. Por trás existe um machismo muito, muito cruel, não é? O que você acha Pesado. disso, Tainara? Você que já é mais experiente. Olha ela, gente. Gente, não vou falar velhinha, né? Experiente. É isso que é absurdo. Jovem. Mas é, gente, é É. porque até isso nós estamos falando, né? Hoje eu escuto mais meninas de 30. Ai, eu tô velha, gente, pelo amor de Deus. Meninas. Somos meninas, né? Esses dias eu fiz um post no meu Instagram falando isso, né? Que a idade são colher experiências. É, justamente. Ponto, ponto. Então, assim, você concorda que existe esse preconceito muito voltado à realidade machista? Muito, muito. Eu brinco, eu falo assim que eu passei por isso, né? Passo por isso. Desde os meus 13 anos, que foi quando eu entrei no mundo da moda. Porque isso começa lá no mundo da moda. Isso. Então, assim, na verdade, em todos os meios, a mulher, ela querendo ou não, a partir do momento que ela, nem sempre às vezes sendo exposta, mas ela passa por situações extremamente desagradáveis em todos os âmbitos. Não precisa ser somente modelo ou miss. Sim. Ela pode ser, por exemplo, uma advogada trabalhando no escritório de advocacia e ser assediada, enfim. Sim, Então, assim, sim. passamos, pelo fato de ser mulher, já passamos por situações difíceis. Então, precisamos ser mais fortes, Aquela justamente pra analogia com o objeto, né? Com o Isso, brinquedo masculino. Exatamente. E aí, muitas das vezes, você tem a ideia de que, por exemplo, porque é bonita, é burra. Não, né? Então, não tem essa credibilidade também das pessoas acreditarem que a Miss, ela é burra. Ela não é burra. Temos vários conhecimentos, precisamos nos preparar em vários É, e que ela está âmbitos. disposta a negociar a beleza. Isso, exatamente. Então, assim, tudo lhe é oferecido, mas nem tudo lhe convém. Então, vai muito da cabeça da Miss, da modelo, da pessoa, da né? mulher, né? Da mulher bonita. Vai muito dela saber o que lhe convém ali ou não. Então, assim, tem que saber realmente lidar com isso e ser forte. Porque vai haver, óbvio, assim, situações que vão te deixar constrangidas, mas você tem que saber lidar com isso. É a questão da postura como mulher. Por isso que não podemos eleger uma Miss menina. Ela tem que ser mulher para conseguir ter essa postura, para colocar cada pessoa no seu devido lugar, cada situação de uma forma muito elegante e discreta, digamos assim. E não rotular o evento e todas vocês pelo comportamento de uma ou duas. Exatamente. Exatamente. Porque isso acontece, Né? é igual eu tô falando, em Com todos os tudo, âmbitos. em tudo. A atriz, a história do teste do sofá. A modelo, a história do book rosa. Então, assim. Não vamos longe. A minha profissão agora com a harmonização orofacial. Todo dentista faz isso. Não é verdade. Tem vários dentistas extremamente competentes, entendeu? Que fazem um ótimo Olha ela trabalho. fazendo. Entendeu? E, querendo ou não, somos rotulados porque outros profissionais não são. Sim. Né? Não são éticos, não são corretos, são mercantilistas, imediatistas, colocam a vida das pessoas em risco. Isso, exatamente. Onde a Miss, ela também tem essa dificuldade de ter que... Não posso dizer, não sei se dificuldade, mas ela precisa passar essa imagem justamente para retirar um pouco isso, né? Essa questão dessa sujeira, digamos assim. Igual você estava falando a questão do concurso. Aconteceu agora, né, enquanto no meu reinado, né, que teve meninas que foram, como que eu posso dizer? Elas foram iludidas, digamos assim, né, que passaram elas para trás, que não era um concurso de credibilidade, né, até então, acredito que está sendo investigado, uma pessoa está sendo, né, acusada de ter pegado o dinheiro dessas meninas e não ter feito o concurso, né, de ter sumido. Outra coisa que as pessoas têm que entender, existe uma inscrição no concurso, um Isso, investimento para entrar ali exatamente. dentro. E é alto. Para quê também? Para que exista o custeio do evento, Isso. né? E claro, gente, sem hipocrisia, o coordenador também tem a despesa dele, né?
de transitar, de estar ali presente. Ele também não vive só de sonho, Tempo, faz gente. parte, né? Tempo é né? dinheiro. O tempo de todo mundo, se o meu tempo tem valor, o dele também tem, né? Exatamente. E tudo é muito caro, É. né? Eu quero deixar aqui a minha revolta, sabe? Porque Ela tá brava nós hoje, tivemos gente. que fazer o Miss Goiás, né? Qual foi o evento? Nós tivemos que ir para Aparecida e não fomos recebidos. Agora, né? Nós não fomos recebidos em Goiânia, no Miss Goiás, né? Foi, o Miss Goiás foi Aparecida. Foi Aparecida. Foi. Não é que eu não acho, gente, Aparecida tá ótimo, mas eu falo assim, a gente podia ter feito aqui dentro da nossa cidade e nós não tivemos um apoio aqui dentro. Gente, ó, nós vamos parar. É porque, assim, a realidade é que isso é muito importante. Inclusive, eu vou levantar a bandeira aqui, porque eu passei por esse processo que é bem chatinho, complicado, que é justamente, não é barato. Não é nada barato. Não, de maneira nenhuma. Então, assim, eu fui agora em 2025, eu não tive apoio. Eu não tive apoio. Em 2015, nós tínhamos o apoio do governo do estado. Tudo diferente, né? Tínhamos o apoio do governo, tínhamos o apoio de várias empresas, N empresas regionais daqui, que assim, têm o orgulho de carregar, né? De serem goianos, tanto como nós, representantes do nosso estado. Então, em 2015, eu tive esse apoio. Em 2025, eu não tive. E eu espero que a DIU, agora em 2026, tenha esse apoio, porque é de suma importância. As pessoas, elas precisam voltar a enxergar os concursos de beleza como algo grandioso. Ainda mais para o nosso estado, que é tido como o estado das mulheres bonitas. Então, assim, eu acho muito importante isso, sabe? Essa é uma das razões desse podcast ter acontecido, entendeu? Para que vocês possam entender que realmente é um processo sério, que elas merecem esse apoio de vocês, né? E que não é por uma coordenação que tem um comportamento imoral ou por um rótulo machista que acontece de um e outras, que o evento não tem a seriedade e o merecimento que tem. Não é? Então, vocês viram aqui hoje duas meninas lindas, mas com conteúdo muito lindo também, com histórias lindas de vida e que merecem a nossa torcida, né, Gi? Total. Que agora vai estar nesse processo, nós vamos sair daqui, vamos lá para o meu consultório agora também, porque a gente já vai pensar no que nós vamos fazer juntas. Tá aqui uma vitrine minha que fez um sorriso comigo lá. Ai, gente, em eu adoro. 2025. 10 anos. Aquela, eu vou fazer uma propaganda. Porque, assim, eu adoro. Gente, 10 anos. Aqui, ó. Uma manutenção aqui, outra ali, porque elas me ligam desesperadas. Tá? E pelo amor de Deus, vem fazer uma manutenção. Vem fazer, né? Vem fazer uma limpeza, vem fazer alguma coisa, porque elas ficam correndo atrás, porque assim, gente, eu sou extremamente satisfeita. Muito. É justamente essa questão de trabalhar em segurança também. Na minha época, o meu sorriso, como diz a doutora Daniela, era muito infantil. Então, assim, foi algo que ela me devolveu uma segurança que até então eu nunca tinha tido. Eu não sabia que eu tinha essa segurança, porque isso era algo, né, que me deixava um pouco ali É a acanhada. visão do profissional, né? Realmente do pulo do gato, né? Pra E eu acho gerar. maravilhoso, porque muitas pessoas, inclusive profissionais da área, gente, não é puxando saco, é realidade. Profissionais da área elogiam o fato de que o meu sorriso tem 10 anos. E é muito natural. Foi logo quando tudo começou. E ele é muito natural. Hoje em dia, digamos que é mais fácil um sorriso natural do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, se você for pegar sorrisos de pessoas de 10 anos atrás, são sorrisos muito grosseros, assim, né? Não são... E na verdade, o que acontece? Aí vamos voltar ao preconceito, né? É bonita porque é montada. Não. Ah, fez isso, fez A aquilo, fez única aquilo outro, coisa fez que aquilo eu, outro, a não única é? coisa que eu tenho foi Dona Daniela colocou minhas lentes. Isso é muito interessante, porque, não, mas a gente, inclusive, viu, gente, avalia lá na hora da seleção, às vezes passam meninas lindas, mas marombada demais, você vê que pôs silicone, que pôs isso, pôs aquilo, você fala, O olha, excesso também, não é bocão. isso, não é a beleza natural. Entendeu? Isso. Não é justo, inclusive, né? Que se venha a competição entre o natural e o artificial. Então, não é justo. Então, a gente vai avaliar, não que você buscar a sua autoestima e fazer determinadas transformações não seja uma coisa positiva na vida de cada um. Mas o concurso de beleza busca a essência da beleza. Não é? Então, assim, por isso que a gente tem que valorizar, né? Essas meninas que estão todo dia lá, passando fome, né? Se matando na academia, se preparando desde jovens, porque isso tem que ter seu valor. E vale né? frisar também que é justamente isso. É a questão de, por exemplo, o meu sorriso era algo que me incomodava na questão da segurança. Então, foi algo que
me fez ter mais confiança. Não é algo que é ditado, por exemplo, você vai ter que tirar todos os dentes e colocar. Não, é algo que vamos ver o que vai fazer para melhorar. Você acha que isso vai te deixar bem? Porque a Miss, ela tem que ter segurança. Por exemplo, até mesmo a cor do cabelo. Por exemplo, olha, eu acho que se escurecer um pouquinho seu cabelo vai ficar melhor. Ela vai pensar, ela vai ponderar, ela vai pensar, será? Não, eu me sinto mais bonita com o meu cabelo desse tom. Aquilo ali tem que agregar, Tem né? que agregar. É uma preparação, Exatamente. né? Aí vamos de novo ao bebê reborn, né? Não é uma montagem. Não. Né? Gente, meninas, muito obrigada, tá? Ai, Eu tô gente. aqui com os olhares assassinos aqui, querendo que eu fique calada. Eu tô fazendo até assim com o cabelinho pra eu não ver, ó. Porque esse é um assunto que realmente me encanta. Eu realmente levanto a bandeira, porque eu conheço a história de cada uma, eu sei como que o evento funciona, sei das limitações, sei das dificuldades, né? Acompanho o choro no início e no final. Sou uma das primeiras que subo no palco para tirar foto, para conversar e para abraçar o coordenador, né? E eu faço isso de coração aberto mesmo. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu sinto e tudo. E eu acredito que o evento tem que voltar a ter a luz que ele sempre mereceu. E elas são luz. Mas elas precisam que os holofotes venham a elas também, para que elas possam refletir o que o nosso estado tem de melhor, também através da beleza, tá? Beijo para todos vocês, meninas. Ó, o tchauzinho de Miss para eles, ó. Não, mas calma, a Gil, pede a torcida pra galera aí. Gente, é Vamos mesmo. lá. Miss Brasil tá aí. Vão lá no meu Instagram, né? Acompanhar tudo. A gente posta preparação, a gente posta ensaio, tudo, a rotina. Tô tentando postar tudo, então vai lá, Dio Camargo, Quem tá? tiver interesse, né? Quem tiver Entrar em interesse. contato com o patrocinador. Exatamente. A torcida. O Vamos lá, Arthur gente, vai colocar o arroba aqui, né, Vai, vai, Arthur? com certeza. Aquelas, né? Então vamos lá, gente. Conto com o apoio de todos vocês. É super importante pra gente ter o apoio. Vocês não sabem a diferença que faz a gente ter o apoio de todos vocês. Então, assim, é super Exatamente. importante. Eu vou Seja, ser né? assessora, viu? Tô muito boa. Né? Muito Vamos obrigada, torcer pra meninas, nossa- pela nossa presença amiga. de vocês, viu? Obrigada. Que Deus foi lindo. Foi abençoe lindo. a vida de vocês. Muito Você bom. agora que está indo, né, para uma carreira profissional. Você que segue na sua carreira aí. Amém. Porque, querendo ou não, também ela tem uma formação, né? Temos. Você trabalha com qual área mais? Conta pro pessoal. Não, agora muito mais como comunicadora, né? É. Eu brinco, eu falo assim, eu tava apresentando todos os concursos. E aí verdade, chegou e agora muito esse. Obrigada. E chegou agora esse, eu brinquei e falei assim, meu Deus. E agora, Mas você é Péricles, como design que eu vou... de interiores sou também. design de interiores também. Eu também... Mas, sou- gente, você vê ela fazendo propaganda de TV, você fica encabulado. mas é tudo. excelente. Então, mas assim, tô nas duas áreas, eu brinco, eu falo que eu transito nas duas áreas, design de interiores, como modelo, como comunicadora, também administrando a empresa da família. Então, assim, a mulher, ela tem. O bom de ser mulher é isso, né? Nós podemos fazer tudo ao Tudo. mesmo tempo. A mulher, ela é muito versátil, assim, Sim. então isso é muito bom. E uma vez o mundo da beleza nunca sai, né, Thay? Não sai não, e eu amo, igual. E o mundo da beleza me trouxe pessoas presentes, amigos, assim, que eu não consigo me afastar de jeito nenhum. Eu amo demais, e eu sou muito feliz, e é um mundo que eu não pretendo sair tão cedo. Eu, então? Beijo, muito obrigada. Beijo, Deus. obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada.